Então, vamos para a nossa terceira e última parte da aula, na qual eu vou pegar esse conceito de limite que a gente trabalhou e vou mostrar que isso nada mais é do que o conceito de derivada, tá bem? Então, vou voltar lá para o material que nós estamos trabalhando, construindo, com licença. Então, fechando, né, a ideia de usar secante para aproximar esses dois pontos o máximo possível, fazer essa diferença entre os dois pontos tender a zero, tão próximo quanto possível, que é o conceito de limite, fazer o limite dessa função, calcular quando essa diferença é praticamente zero, nós vemos como calcular, tá? E cheguei na terceira parte da aula, que nós vamos trabalhar, né, entender que esse m que a gente calculou, que é essa inclinação, é também chamada de derivada da função naquele ponto. E que esta fórmula do limite que nós acabamos de aplicar, nada mais é, se ele existir, que a derivada da função naquele ponto. A notação da derivada, nós usamos tem várias possibilidades, vários sinônimos. Não é só o português que tem sinônimos, a matemática também tem. Mas a notação, acho que mais comum, mais fácil de usar, é por uma linha em cima do f. Então, f de x é a função primitiva, é a função original. Quando eu ponho uma linha aqui no f, eu transformo isso na derivada da função, tá bem? Então, vocês vão sair da primeira aula de cálculo 2 já sabendo o que é uma derivada. Então, a derivada de uma função nada mais é do que a inclinação da reta tangente naquela função, tá? Num determinado ponto. Hoje a gente já viu como calcular o limite, então, na verdade, a gente já calculou a derivada. Então, eu posso dizer que a derivada dessa função x ao quadrado no ponto menos 2 quartos é menos 4, tá? Bem, então, uma função, né, nem sempre tem a derivada. Para que a função seja derivável, ela tem que ser contínua, tem que existir o limite naquele ponto. Então, lembrando aqui das aulas de limite, nós vimos que algumas funções não tinham limite. Por quê? Pela esquerda dava um valor, pela direita outra, então não existia o limite daquela função. Existia uma descontinuidade. Então, nesse caso, quando não há o limite, se não há o limite, não há a derivada, tá bem? Não tem como eu calcular a derivada naquele ponto. Bom, em termos de notação, então a gente usa várias outras notações para a derivada. A gente usa também dy sobre dx, y', dxy, tá? d de f de x dx, mas a notação mais simples é o f' de x. Embora seja muito usual essa notação que está aqui nesse quadrinho, atenção. A notação dy dx, que é lida como a derivada de y em relação a x, tá? Ela é muito utilizada também. Então, para dizer que eu estou derivando a função em relação a x. Isso é particularmente importante quando a gente trabalha com cálculo de mais de uma variável. Então, função de mais de uma variável. Aqui no nosso curso, nós não vamos trabalhar funções de mais de uma variável. Ou seja, a gente vai sempre trabalhar com x e f de x, função de x. Se eu tivesse um f de x, y, z de 3 variáveis, de 2 variáveis, f de x, y, aí essa notação fica importante para eu saber quando que eu estou trabalhando em relação a x, a y, a z. No nosso caso, como nós vamos trabalhar só derivadas de função de uma variável, que é a variável x, essa notação f' de x, ela atende muito bem as nossas necessidades e é a que eu vou adotar sempre que eu puder escolher, tá bem? Bom, então aqui nós já vimos que a derivada é esse limite, quando ele existir. Então, o outro exercício que nós vamos fazer agora para encerrar essa aula, ele nada mais é do que a mesma coisa que a gente fez lá, só que agora sabendo que, ó, em vez de m, de inclinação da reta, eu vou chamar de derivada. Derivada da função naquele ponto,
que nada mais é do que a inclinação da reta tangente naquele ponto. Então, vamos fazer mais um para ver como que aplica aquilo. Terminando isso, né, nós vamos terminar a aula eu resolvendo esse exercício. Vai ter um B aí para vocês fazerem. E aí, eu já vou passar aqui essa questão da continuidade que eu falei antes e que está aqui, tá? Só para mostrar para vocês, olha, que nem sempre eu consigo calcular a derivada. Então, vejam que aqui, essa situação aqui, tem uma descontinuidade, esse segundo gráfico aqui da direita. Então, não existe limite. Se não existe limite, não existe a derivada, tá bem? Tá ok? Bom, outros pontos em que eu não tenho como calcular a derivada são os pontos em que a tangente faz um ângulo de 90 graus com a função. Então, nesse caso da tangente vertical aqui, se eu for esse primeiro gráfico, se eu for calcular a tangente nesse ponto 00, ela ficaria uma reta vertical, né? Perpendicular ao eixo X. Então, lembrem que equação de reta é uma reta que não tem coeficiente angular, não existe o coeficiente angular dela. Então, é diferente da reta aqui, paralela ao eixo X, é coeficiente angular 0. Reta perpendicular ao eixo X, né, que seria ângulo de 90 graus, não existe coeficiente angular. Então, não existe coeficiente angular, não existe o limite, não existe a derivada. Bem, então, só fechando aquela questão. Então, vou fazer aquele último exercício com vocês, e daí, já mostrando aqui os exercícios que vocês vão fazer para fixar a matéria, né? E agora eu espero que durante a aula vocês entendam, mas que vocês aprendam é depois da aula, né? Professora, Pois não. o limite só existe quando o eixo cruza os dois. Aliás, o limite só existe quando cruza os dois eixos? Quando a reta cruza os dois eixos? A reta cruza... Não é essa condição. O limite, ele não existe quando a função é descontínua, tá? Existe uma quebra, como esta daqui, quando a função é descontínua, ou nos pontos, nesse ponto. Então, por exemplo, aqui existe limite se o x estiver tendendo a -2. Não existe o limite quando o x está tendendo a 0. Tanto que aqui a figura 2.11 fala funções não deriváveis em x igual a 0. Eu consigo calcular o limite, as derivadas dessas funções para outros valores de x. Eu não consigo nesse ponto x igual a 0. Porque nesse ponto x igual a 0, ou ela é descontínua, ou a reta tangente vai ser perpendicular ao eixo x. São essas duas situações. Então, vejam que aqui, exatamente, unicamente no ponto x igual a 0. Nos outros pontos eu consigo. Então, no ponto x igual a 0, veja aqui, esse primeiro gráfico, se eu for traçar uma tangente aqui, ela vai ficar perpendicular. Nesse de baixo, no ponto x igual a 0, se eu for traçar a tangente, ela vai ficar perpendicular. No último gráfico aqui, se eu for traçar a tangente, ela vai ficar perpendicular. E aqui, eu não consigo porque nem tem continuidade aqui. Então, não é que uma função não é derivável, ela não é derivável, não existe limite num ponto. Então, aqui em todos os outros existe, não existe só no 0. E são esses dois casos. Ou ela é descontínua, ou a reta tangente fica perpendicular a x. As duas situações só. Tá bem? Então, okay. Não é passar ou não passar do outro lado, tá? Bem, então, fechando aqui, que eu já vou voltar lá a calcular, esses exercícios que vocês vão fazer daí da matéria são abordando o que a gente viu hoje. Primeiro, usando a trigonometria, como falou
Vitor, né? Vocês vão estimar, considerando que cada quadradinho aqui da grade tem 1 por 1, tá? Qual a inclinação da reta tangente nesses 3 pontos. Ó, de cara que a gente já vê que do 5 vai dar uma inclinação positiva, do 7, né, vai dar uma inclinação 0 e do 9 vai dar uma inclinação negativa. Então, usem aí o triângulo, o ΔY sobre ΔX, para achar essas inclinações. O 13, ele é basicamente igual àquele que a gente viu da temperatura, da variação da temperatura, pede para calcular, só que aqui é número de visitantes num determinado parque, para os meses calcular essa taxa de variação do número de visitantes, nos meses, né, 1 de janeiro, no mês 8 de agosto e no mês 12 de dezembro. Então, calcular essas 3. Também vocês vão fazer pelo gráfico, usando ΔY sobre ΔX, pega a diferença olhando o eixo aqui, vocês vão calcular esses 3. Nesses exercícios aqui, do 15 ao 23, são os mais complexos, são aqueles que nós vamos novamente fazer mais um para melhorar um pouquinho o entendimento, tá? Então, que eu vou aplicar aquela regrinha da limite, a definição de limite para determinar a derivada nesses pontos. E, por fim, aqui, nesses 2 exercícios, descreva os valores de x nos quais f é derivável. Na verdade, vocês podem falar que ela é derivável em todos os pontos, menos... Então, para fechar aquela pergunta, né? Aqui, esse gráfico da função 60, ela é derivável em todos os pontos, ou seja, eu consigo traçar a reta tangente em todos os pontos desse gráfico, menos no x igual a 0. Porque no x igual a 0 ela é descontínua. E aqui vocês vão olhar nesse gráfico da 59, qual é o ponto em que não há uma reta tangente. Deixa eu ver o chat aqui. Tá ok. Joia. Bom, então voltando aqui. Então, vocês terão esses exercícios para fixarem a matéria, tá? As respostas dos exercícios estão na página 561. E eu vou voltar agora, porque é o que mais vai exigir aí de vocês conhecimento da matemática, é calcular a derivada usando essa definição de limite. Então, a inclinação da reta tangente, considerando que é a derivada da função nesse ponto. Então, aqui a função, o que vai mudar do outro exercício que a gente fez? A função não é mais só x ao quadrado, é x ao quadrado mais 1. E o ponto, no anterior, o x era menos 2, e aqui o x é menos 1. Os 5 passos eu só reproduzi aqui. Primeiro eu vou substituir o x, depois eu vou substituir a função, fazer os algebrismos necessários para simplificar, de forma a deixar o ΔX em evidência, para simplificar e calcular o limite. Então, vamos lá. A função agora é x ao quadrado mais 1, e o meu ponto de interesse aqui é tem a coordenada x igual a menos 1. Então, a primeira coisa, olha lá, eu vou substituir o x por menos 1. Então, vou vir aqui nessa fórmula, e onde tiver x, eu vou pôr menos 1. Simples assim, tá? Primeiro passo pronto. Perdão, vamos para o segundo, que eu vou aplicar agora a função x ao quadrado mais 1. Então, olhem só, eu tenho que pegar o que está dentro desse parênteses, elevar ao quadrado e somar 1. Então, eu vou pegar o que está aqui dentro do parênteses,
o que está dentro do parênteses, vou elevar ao quadrado e depois eu vou somar 1. Então, aqui eu quero que vocês entendam bem essa etapa, tá? A etapa do asterisco. Pegue o que está dentro do parênteses, olha aqui, x eleva ao quadrado mais 1. O x está dentro do parênteses, então pegue o que está dentro do parênteses, eleve ao quadrado e some 1. Menos, que é da fórmula, pegue o que está dentro do parênteses, eleve ao quadrado e some 1. Tá? Então, se vocês tiverem cuidado nessa daí, agora vai ficar bem mais fácil. Então, na primeira a gente sumiu com x, agora nós sumimos com f. Eu apliquei a função, sumi com f. A partir de agora, nós vamos fazer as continhas aí que forem necessárias, e isso vai variar de cada um. Vamos expandir os termos. Bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho um quadrado de uma soma, de novo. Então, vai ser o quadrado do primeiro, quadrado de menos 1 é 1. Deixa eu deixar dentro do parênteses aqui. Quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar mais 2 ΔX. Mais 2 ΔX, mais ΔX ao quadrado. Então, aqui eu vou ter mais ΔX. Esse ΔX, ele está elevado ao quadrado. Então, não é só o x, eu vou deixar aqui um parêntesezinho. Eu estou fazendo aquele trinômio quadrado perfeito. Então, olha, toda essa soma ao quadrado, que eu poderia, se eu não souber esse quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, eu posso pôr 2 parênteses, fazer a distributiva e juntar. Então, esse parênteses aqui, ele se tornou quadrado primeiro 1, 2 vezes primeiro pelo segundo, opa, ó, checando aqui, menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o primeiro é menos 1, então vai dar 2 vezes menos 1, que dá menos 2 vezes ΔX. Menos 2 ΔX, mais quadrado segundo, que é ΔX ao quadrado. Vou continuar agora, mais 1, menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, menos 1, mais 1. Então, esse menos 1 ao quadrado aqui, ó, ficou menos. Deixa eu até deixar em parênteses, para ficar bem detalhado. Então, ó, esse mais 1 permanece, esse menos aqui permanece, ou 1 menos 1 ao quadrado virou 1 mais 1. Então, agora, eu vou juntar tudo isso, né? Depois que eu expandi tudo, agora eu vou usar juntar aqui. Esse 1, ó, eu tenho aqui. Vou pôr tudo aqui em si, aqui a gente vai modificar. Então, vou tirar o parênteses aqui. O que eu vou ter aqui? Olha, esse aqui, tirando o parênteses, vai ficar menos 1. Esse parênteses também aqui eu não vou precisar. Só desse. Então, eu tirei os parênteses para facilitar. Se não quisesse, nem precisaria ter posto. Então, vejam aqui. Vamos lá, vamos agrupar o que é semelhante, né? Então, eu tenho aqui o menos 1, que eu posso cortar com esse 1. Opa! Então, menos 1 com mais 1, juntei aqui, estou somando todos os 1, sumiu. Aqui ficou 1 mais 1, ficou 2, certo?
Então, ficou 2. Dois menos 2 ΔX mais ΔX ao quadrado, ok? Então, aqui eu juntei 2 menos 2, ΔX permaneceu, ΔX ao quadrado permaneceu, e eu juntei os números 1 aí, certo? Bem, o que eu tenho aqui? Menos 2 menos 2 ΔX mais ΔX ao quadrado. Então, agora nós vamos ter que trabalhar isso daqui de forma a fatorar a expressão que nós temos aqui. Como que nós vamos, como que nós vamos fazer isso? Desculpa aqui, gente, eu me perdi um pouco na hora de copiar isso. Tá, então nós vamos aqui, deixa eu só checar se nós estamos tudo direitinho. Menos 1, menos 1. Menos 1 mais ΔX ao quadrado mais 1. Eleva ao quadrado, põe mais 1, menos, eleva ao quadrado, põe mais 1, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo quadrado segundo, mais 1, menos 1, mais 1. Que vai dar o zero aqui, né? 1, menos 1 vai dar, aqui tinha que dar 2. Bom, eu estou achando que eu vacilei em alguma coisinha aqui. Porque eu não estou conseguindo simplificar aqui esse ΔX em evidência. Por isso que eu quero rever as contas. Porque aqui, lembram que eu falei para vocês, para calcular o limite, a gente precisa agora, nessa etapa, achar uma maneira de simplificar o ΔX com o ΔX, tá bem? Então, eu precisaria pôr o ΔX em evidência aqui para simplificar, para eu poder substituir o ΔX por zero, né? E aqui eu não está dando, porque eu tenho um 2 aqui, eu tenho a impressão que esse 2 eu vacilei em alguma continha. Então, vamos checar isso? Porque, olha, aqui, tá vendo? Eu não estou conseguindo pôr em evidência de forma a simplificar. Deixa eu ver no chat. O meu deu igual. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos fazer de novo. E qualquer coisa eu vou refazer e a gente faz o outro, mas teria que dar o menos 1. Então, pus o x igual a menos 1, menos 1. X ao quadrado mais 1. Aqui, se isso daqui, eu poderia também já substituir isso, mais 1, menos f de menos 1, ó, deixa eu calcular aqui só a parte para a gente ter certeza. F de menos 1, se eu fosse substituir, só calcular o valor numérico de menos 1, seria menos 1 ao quadrado, que daria 1, mais 1, que daria 2. Então, aqui vai ficar menos 2. Ó, vou fazer de uma maneira diferente. F de menos 1, se eu puser aqui direto, vai dar 2. Menos 2, menos 1. O quadrado primeiro, menos 2 vezes menos 1, está certo. Mas 1 aqui vai dar menos 1. Tinha vacilo ali mesmo. Porque agora eu consigo cancelar o 1 com 1.
Olha lá, gente. Tinha mesmo um errinho aqui, eu já vou voltar lá. Mas é importante também, né? Que a gente... que aconteça essas coisas aqui para vocês também verem como que eu percebi que aquilo lá estava errado. Por conta da questão de não dar para simplificar. Então, é importante também, é bom que aconteça isso, porque quando vocês forem fazer, se vocês se depararem com isso, vocês já vão saber, ó, houve um erro ali, porque não está dando para simplificar. Agora, sim, eu já vou voltar para mostrar onde que estava o erro. Ó. Agora eu vou conseguir pôr o ΔX em evidência. No jogo de sinal aqui, eu havia errado, porque aqui é menos f de menos 1. E f de menos 1 vai dar 2. Então, é menos f de menos 1 é menos 2. Tá? Porque é menos 1 ao quadrado mais 1. Então, f de menos 1 aqui é 2. Vocês entenderam aqui que eu estou falando? É menos 1 ao quadrado mais 1. Deixa eu ver. É menos 1 ao quadrado. Cadê a equação aqui? Oh, meu Deus, não termina agora, não. Menos 1 ao quadrado. Por mais um parênteses aqui, gente, eu falo sempre que parênteses a gente não paga, né? Então, menos 1 ao quadrado mais 1 aqui, vai dar isso daqui, vai dar 2, que vai dar menos 2. Então, daí aqui, soma vai ficar menos 1, né? 1 mais 2, vou deixar, fazer mais uma etapa. Mais 1, menos 2. Fazer mais uma etapa, tá? Para que vocês entendam aí. Daí agora sim, 1 menos 2 vai dar menos 1. Esse menos 1, perdão, gente, por esse equívoco aqui. Então, esse menos 1 agora, eu consigo cortar com esse 1. Então, sumiu o 1. Vejam, ficou menos 2 ΔX mais ΔX ao quadrado. Ufa! Porque agora eu consigo, então, pôr o ΔX em evidência, que é o que a gente precisa para simplificar. Então, ΔX em evidência aqui vai ficar menos 2 mais ΔX, né? Se eu fizer a distributiva, volta no menos 2 ΔX mais ΔX ao quadrado. Simplifica. Ai, que alívio, que delícia quando a gente consegue, né? Chegar no que quer. Então, aqui, simplifica o ΔX com o ΔX de baixo, que era tudo que a gente queria. Eba! Então, a minha função ficou para calcular o limite aqui, que vai ser o limite de menos 2 mais ΔX. E aí, quando o ΔX tende a zero, né, isso vai dar, quando ΔX tende a zero, isso vai dar menos 2. Tá? Então, esse é o resultado da nossa
inclinação, né, da nossa derivada. Vejam que a gente já tinha visto aqui que a reta teria inclinação negativa e realmente nossa derivada da função nesse ponto deu -2. Ou seja, a taxa de variação da função nesse ponto é -2. Ou ainda, a inclinação da reta tangente dessa função nesse ponto é -2. Obviamente, se eu mudar o ponto, a inclinação muda. Então, aqui, se eu mudar para esse ponto, que é o que o item B pede, no ponto 2, 5, eu vou ter que refazer isso daqui usando o x igual a 2 e não igual a 1 nessa substituição, tá bem? Bom, me desculpem novamente por ter feito a substituição errada ali. Como tudo tem um lado bom, né? Eu acho que serviu para deixar mais clara a necessidade da gente chegar em algo que permita a simplificação aqui do ΔX para que eu possa calcular o limite, porque não posso substituir o ΔX por zero, né? Enquanto eu tiver um denominador como ΔX, tá bem? Se for necessário, chegou nesse ponto, não está dando para simplificar, volta porque tem alguma coisa errada no meio do caminho. E quase sempre esse erro vai estar aqui, nesse 2 que eu coloquei aqui, ó. Pus até uma estrela, porque é aqui mesmo que pode dar o chabu. Então, se tiver algum problema, a gente volta aí que o asterisco não está aí à toa, tá bem? Tá mesmo, porque é aí que a gente tem que prestar atenção. Um vacilo, vocês viram que a gente acaba incorrendo num erro, tá bem? Bom, deixa eu parar aqui. Ufa! Feito. E aí, dúvidas? Vocês viram onde eu errei? Porque ali na função, tem que prestar atenção ali mesmo, tá? São 11h56. Aqui no Zoom, perdão, a gente tem 4 minutos ainda, mas eu gostaria que vocês, nesses 4 minutos, anotassem esse exercício B para vocês tentarem fazer aqui na aula ainda, né? Que a nossa aula vai até 12h30, e daí a gente volta para checar o resultado do exercício. Então, vou pedir para vocês agora, vou voltar lá, para vocês anotarem isso, esse exercício, tá? Para vocês fazerem a letra B. E são 12h, a gente volta 12h20, só para dar o fechamento, para ver onde que enroscou. Ou 12h15, o que vocês acham? 12h15 ou 12h20? 12h20. 12h20 é melhor, né? Tá, vou compartilhar com vocês, então, para vocês anotarem. Então, agora vocês vão calcular a derivada da reta tangente no ponto B, 2, 5. Opa. Então, esse é o exercício que vocês vão fazer. E vou diminuir um pouquinho aqui, se vocês quiserem copiar. Ô, Vânia, você vai Pois não. disponibilizar a gravação? Você vai disponibilizar a gravação no Moodle depois? Vou sim. Vou sim. Tá bom. Não, é porque eu não vou conseguir voltar 12h20, porque eu tenho que sair, porque eu vou entrar para trabalhar às 13h. Tá certo. Eu vou deixar assim, tá bom? De qualquer forma, nesse material também, eu deixo a resolução. Tá certo? Ah, então tá bom.
Muito Eu vou- obrigada. Imagina, eu vou salvar esse material e colocar lá também para vocês poderem estudar, tá? Tá bom, obrigada, Vânia. Bom trabalho, querida. Então, vocês vão refazer tudo que a gente fez, só que não é mais com 1, agora é substituindo o 2, tá? Na mesma função, só que substituindo o 2. A única coisa que vai mudar é isso. Que ao invés de x igual a menos 1, vai ser x igual a 2. E a inclinação vai dar positiva, né? A gente já vê ali no gráfico. Qualquer coisa também, se vocês quiserem dar um print aqui na tela, né, para tirar uma foto aí para facilitar ver a resolução.